Meias-verdades são tão perigosas quanto a própria ignorância. Eu tenho percebido um movimento que tem prejudicado especialmente muitas mulheres, e eu vejo isso com frequência no atendimento, então eu tenho que fazer um alerta aqui para você, mulher especialmente, que gosta de consumir conteúdo católico aqui no Instagram. O que é o Instagram? O Instagram é uma plataforma de conteúdo rápido, é uma apresentação ali, um convite para que você possa se aprofundar em algo, que possa te despertar algo, até mesmo venda, marketing, é uma forma de marketing aqui, uma forma de te despertar para algo importante, interessante. E quando você conhece algo que você ainda não tinha conhecimento, um assunto que gerou interesse, que despertou curiosidade, especialmente na sua vivência espiritual, o que significa? Significa que, eu preciso me aprofundar naquele assunto, eu preciso estudar mais, entender como que isso pode me afetar, como que eu posso colocar isso na minha vida, buscar livros, buscar pessoas experientes, o próprio padre, que possa te orientar e que possa te ajudar a colocar aquilo em prática se você vê que realmente faz sentido na sua vida. Mas o que na prática eu venho percebendo que as pessoas estão fazendo? Elas veem um conteúdo na internet, ainda que seja católico, se compara e fala, nossa, não tô vivendo aquilo. E aquilo que parece o melhor. Então eu vou colocar aquilo na minha vida. Sem se questionar, sem se aprofundar. E quais as consequências disso? Diversas. E o que eu tenho visto de maior impacto neste momento é na vida de casais. E olha que eu não atendo casais, porém, as mulheres em especiais que eu atendo, que são casadas, trazem esses relatos, e eu vejo também esses relatos na internet, e me chama muito a atenção, e me deixa muito preocupada. Porque o que acontece? A mulher casada há muitos anos com uma pessoa, de repente vê um vídeo na internet que o homem tem que ser provedor. E aí, do nada, ela olha pra vida dela e fala, não, isso não tá acontecendo aqui, eu tô tendo que trabalhar, meu marido não é provedor. E aí ela começa a ficar frustrada com o casamento, ela começa a exigir algo do esposo que não havia sido previamente combinado, que não havia um consenso entre os dois, um planejamento de como que vai ser. Ela apenas pega uma ideia solta que ela viu, especialmente no Instagram, e quer a todo custo aplicar na vida dela, gerando um desgaste emocional altíssimo para ela, para a família, para o casal, sem se preocupar, sem se planejar. Uma outra questão, ser aberto à vida. Do nada, isso tanto homem quanto mulher, vê lá, não, a gente tem que ser aberto à vida. E normalmente, quem é mais adepto a essa questão é o próprio homem. Não, a gente tem que ser aberto à vida. E aí, sem planejamento, sem refletir sobre o impacto disso no casamento, como que vai aplicar isso no casamento, do nada, o homem ou a mulher exige que tem que ser aberto à vida e começa a ter uma vida sexual ativa a todo e qualquer momento, sem se preocupar com as consequências. E ser aberto à vida não é isso. E aí, muitas vezes, a consequência de seguir a regra a todo custo, sem refletir, sem se planejar, muitas vezes o que eu tenho visto, e até o padre Paulo Ricardo já falou sobre isso, são mulheres que acabam tendo que fazer cirurgia, não podendo ter mais filhos, porque foi desenfreado, foi sem planejamento. E a consequência disso, a mulher se sentindo usada, porque agora ela não é respeitado o ciclo dela. Por que ser aberto à vida? Porque você também tem um respeito ali do homem e da mulher. Não vou me aprofundar nesse assunto, posso trazer aqui os fundamentos, que é muito interessante, que o casal deveria estudar, se aprofundar primeiro, antes de colocar isso em prática. Porque, por exemplo, o certo é, eles deveriam ter estudado antes de se casar. Mas se já estão casados, se já estão vivendo alguns combinados, antes de mudar, se aprofunde, estude, busque saber.
Busque se aprofundar sobre aquilo que vai impactar gigantemente na vida da família. Então, o que a gente precisa? Como que a gente pode aplicar isso? Tá, é o correto, é o que a igreja ensina, mas qual é a forma? Qual que são as questões? Porque senão você cai em pecados ainda mais graves. Senão você cai e coloca a sua família à falência. E aí você não entende por que a família não prospera, por que você não se sente feliz, porque é um peso ter que seguir as questões religiosas. E não é assim. É para te libertar, não para te aprisionar. Entende? E aí as pessoas veem algumas palavras soltas, alguns versículos soltos aqui no Instagram, e ao invés de ser um convite para se aprofundar, elas vão lá e saem aplicando na vida desenfreadamente. E depois sofre com tremendas angústias, sem entender o porquê. E aí, frustrações, porque olha, se compara, eu não sou como aquela mulher católica, eu não estou vivendo errado. Ao invés de estudar, se aprofundar, buscar ajuda. E as consequências dessas são muito sérias. Eu vejo no consultório, no atendimento, todos os dias. E aí um exemplo que é interessante para refletir sobre a vivência de casais são os pais de Santa Teresinha. A gente tem falado tanto de Santa Teresinha, né? Tanto. Olhe para eles, os desafios que eles tiveram que enfrentar. Alguns pontos interessantes que eu posso trazer aqui dos pais de Santa Teresinha é que, primeiro, eles queriam viver uma vida religiosa, como não era a vocação deles, não aconteceu, e Deus encaminhou, eles se conheceram, se casaram, e aí no casamento eles queriam viver uma vida celibatária. Olha só que lindo. Castidade, a castidade não é bom? Só que não convém para a vida de casado. A vida de casado é outro propósito. E olha que interessante, mas eles levaram isso pro padre. E aí o padre pôde orientá-los. Então, mesmo aquilo que você acha que é bom, que é benéfico, leve para alguém que possa verdadeiramente orientar corretamente dentro daquilo. Alguém sábio, experiente, com autoridade, como padre. E aí ele vai te dizer se aquilo convém ou não convém, se está certo ou não está errado. Vamos estudar sobre isso? Será que é correto viver a castidade no casamento? E como que vai viver, né? E aí, depois eles tiveram filhos, ele tinha o São Luís tinha o seu trabalho, Santa Zélia tinha o seu trabalho. E segundo hoje, o que acontece? O marido tinha que sustentar a esposa. Não foi o caso deles. No caso, o trabalho dela foi tão próspero que ele abandonou o que ele fazia para ir trabalhar junto com ela. E eles tiveram uma boa vida, ganharam um bom dinheiro, criaram bons filhos santos. Santa Teresinha. Então, veja, ela não ficou a cargo apenas de cuidar dos filhos em casa, esperando o marido prover. Ela tinha um dom, este dom era benéfico, fez a família prosperar e ele observou e admirou e se juntou a ela neste trabalho. Essa é a vida deles, é como deu certo para eles, entende? E agora, se ela olhasse alguém falando na internet, que não tinha internet, né? Que ele deveria prover, que ela deveria ficar em casa cuidando dos filhos e tal, talvez ela ficasse frustrada e talvez em conflito. Será que eu devo continuar trabalhando? E aí começa a deixar de lado o trabalho sem perceber, porque isso começa a acontecer inconscientemente. Começa a abandonar essas coisas. Mas em quantos casos aí, inclusive, de pessoas católicas, né? Que o marido fica inválido. E aí você tem que dar conta do recado. Entende? Então o prover vai muito além da questão do trabalho em si, da renda em si. Que, claro, é ótimo se for possível, sim, esse homem poder
prover financeiramente, a mulher se dedicar mais aos filhos, à casa, sim, é ótimo. Mas se você já tem uma estrutura de vida onde depende que você trabalhe, é preciso se aprofundar em como você vai aplicar isso na sua vida. E é por isso que você não pode pegar algo solto na internet e querer aplicar a todo custo e achar que isso é o certo. Calma. É uma coisa nova, de repente, para você, para o seu esposo. Comecem a estudar juntos, a se aprofundar antes de colocar. Tem uma amiga minha que foi muito bonito o processo dela, em que ela já era casada, mas ela não vivia essa questão de ser aberta à vida. E ela tinha muito medo de ter filho, de engravidar. E aí, nesse processo de aprofundamento de fé e no processo de psicológico, de cura interior, cura da mente, depois que ela passou por esse processo e que ela se sentiu pronta, aí ela foi viver isso. Agora, se o marido força uma situação que a mulher tem que ser aberta à vida, sem ela estar preparada psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, vai ser um desastre para a vida de vocês. E as consequências são seríssimas. Não ignorem, não tentem colocar a todo custo as regras, mesmo que sejam regras boas, mesmo que sejam coisas boas. Existe um processo, a conversão é um processo, não tente forçar algo que você ainda não está pronto para viver. Gente, é lindo ser mártir, é maravilhoso ser mártir, mas eu vou lá colocar minha vida em risco porque eu quero ser mártir. Quantos santos falam sobre isso? Que é uma graça, que não é qualquer um. Então, assim a gente precisa perceber na nossa vida o que convém e o que não convém e se aprofundar, estudar e buscar ajuda, buscar aconselhamento. Cuidado com o que você vê, com o que os outros falam. Nem tudo que as pessoas falam que é bom é pra você ou não é pra você ainda. Talvez você tenha que se preparar para viver aquilo. Porque eu vejo o desastre que é, a dor que é, o sofrimento que é, que muitas mulheres têm vivido por conta dessa obrigação desordenada de viver a todo custo o que os católicos de Instagram têm dito por aí. Então, cuidado.